Não é, senador? Exatamente. Ele está no 4º mandato de senador, foi reeleito em 2014, com quase 80% dos votos, foi deputado estadual, federal, foi governador do Paraná, vice-presidente do Senado e está aqui batendo um papo com a gente. Estamos falando aqui a respeito das eleições que a gente vai ter daqui 2 semanas já. Que 2 semanas a gente vai ter que ir lá e escolher o candidato. Certo, Santo? Quem tem um pouquinho mais de 2. O vinheteiro. Ali os crimes mais hediondos e radiofonizava, fazia a radiofonização e eu narrava. Aconteceu, contava a história. Uma vez eu falei aqui que o senhor tinha uma voz de locutor de rádio, aí meus colegas falaram, não, ele foi locutor mesmo, eu não sabia, aí que eu fiquei sabendo. Quando estudava, estava na universidade e trabalhava no rádio. Então, eu queria pedir um resumo de quais as suas principais propostas. Eu vou começar pelas últimas, que são do momento, né? O fim do foro... você diz para o governo ou como parlamentar? Para o governo, tá. Então é outra coisa. Bom, a principal proposta, talvez eu resumisse da seguinte maneira. Vai acabar o tempo do rouba, mais faz. Começa o tempo do fala e faz. É possível fazer muito mais sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Isso começa como? Refundação da República. O que é a refundação da República? É uma ruptura com o sistema atual. Você rompe com o sistema político, aí você faz a reforma política, mas você rompe com esse sistema de governança, esse modelo de governo, que é o balcão de negócios, né, o aparelhamento do Estado. Vocês notam que o Estado cresceu demais, ele se tornou um mastodonte, né, preguiçoso, comilão, come demais. Eu não vou continuar aí a frase que caberia bem no Pânico, né? Come demais e... 3 pontinhos. Caga muito. Caga muito. A gente fala. É isso aí. Como eu não quero tomar o lugar de vocês, eu deixei para você completar a frase. Mas é isso. Erra demais, desperdiça demais, joga fora o dinheiro do imposto. Esse é o sistemão, não é? Que só beneficia os chupins da República e os banqueiros do país. Vamos dizer a verdade. Nos últimos governos, o Brasil foi o paraíso dos bancos. 5 grandes bancos no Brasil respondem por 94% do crédito. E não precisa de concorrência. Lá nos Estados Unidos, são 10 mil instituições de crédito, 6 mil cooperativas de crédito e mais uns 4 mil bancos, com descentralização, competição regional. Isso puxa para baixo a taxa de juros. No Brasil, os bancos é que definem o que eles querem ganhar, como eles querem ganhar, quais as taxas de juros. Nós somos reféns. Mais de 60 milhões de brasileiros devem ao sistema financeiro nacional. Então, esse país é o paraíso dos bancos, em detrimento do trabalho, da produção, do emprego, do salário, etc. Aliás, então, o Guilherme Boulos, do PSOL, disse que esse é um dos raros pontos em que concorda com o senhor. Pois é, até que encontramos um, não é? É difícil, mas... É difícil. Não, eu não esses milagres eu não consigo fazer. Mas, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, a principal proposta é o rompimento com esse sistema. Então, é substituir esse sistema perdulário, gastador, irresponsável, corrupto, que abre portas para a corrupção, que coloca lá em cada ministério alguém para buscar recursos a pretexto de dar sustentação a projetos eleitorais, e aí vem o enriquecimento ilícito. A Operação Lava Jato está mostrando como foi feito tudo isso, então há quem queira continuar com esse sistema. Então, um partido tal indica o ministro tal, o outro partido indica para o outro ministério, e cada ministério se torna a lojinha de um partido, para render para esse partido. E não se entrega ao povo brasileiro o serviço de qualidade que a população deseja. Então, a substituição desse sistema. Nós vamos reduzir, nós temos uma proposta de reforma do Estado, que reduz para 14, 15 ministérios, mas reduz tudo, não é só o ministério. Reduz o entorno dos ministérios. Aí não fica com mais poder, o ministério... Aí nós teremos... O ministério, o cara fica mais poderoso. Não, quem tem que ter poder aí é o presidente da República, num presidencialismo que realmente tem muito poder. Não, mas não vai ter que negociar? Quem for para lá vai negociar. Pô, o senhor estava lá, pô.
O senhor era Exatamente. É por isso Álvaro mesmo. Dias mandava ali no Senado, punha gente para japonesa, punha gente para dentro, para fora. Olha o senhor aqui. sabe que ali a briga ali. Por exemplo, o Bolsonaro. Que nem o cara fala, não, o Bolsonaro vai chegar lá, não tem ninguém, não tem um rabo preso com ninguém. Quando ele tiver que indicar alguém lá para aqueles fundos de não sei o quê, para correio, como é que é isso? Como é que eu vou esse dizer jogo? então? Então eu vou dizer para O senhor você como é que sabe, se pô. faz. O senhor sabe o Esse é o jogo. sistema atual. Então, esse é o sistema da velha política Vai que continuar. todo mundo condena e quer uma nova política. Não vai continuar? Se eu for eleito, não. Isso eu te asseguro. Mas o senhor não vai negociar com ninguém? Não vou negociar com ninguém. Vou negociar com a população, com a sociedade. Como será feito? A população está dividida. Então, não, vamos lá. Um quer matar o outro. Não, exatamente, porque não tem um líder. Porque não tem um líder. Vamos lá, como é que tem que ser feito? Senão não tem salvação para o Brasil. Tem que ser feito da seguinte maneira: você chega, vamos imaginar que eu me eleja presidente da República. Eu chego e jogo as minhas propostas na mesa. São essas as mudanças: reforma do Estado, reforma política, menos senadores, menos deputados federais, fim dos privilégios das autoridades, nada de aposentadoria especial de político, nada de auxílio moradia, nada de verba indenizatória. Isso tudo acaba. Ao invés de 40 ministérios, 14, 15. Não dura 6 e aí, meses, senador. nós escolhemos os 6 melhores. meses a Não, turma. espera aí. Impeachment Deixa eu do chegar Lula. lá. Os melhores, e aí você vai à sociedade. Ao invés de ir ao Congresso, você vai primeiro à sociedade. Vai conversar com a sociedade. Por isso que eu digo que o presidente da República tem que ter 50% gestão e 50% comunicação. Tem que ser um presidente com competência de se comunicar bem com a sociedade. Convencer a sociedade que as mudanças são necessárias, imprescindíveis, e são estas. Aí, com o apoio da sociedade, você vai ao Congresso. Pode ser esse, pode ser outro, qualquer Congresso. O Congresso sempre apoiou a presidência da República. Sabe quando não apoiou? Quando o povo foi para as ruas, quando pediu o impeachment do Collor e quando pediu o impeachment da Dilma. Só nessas duas ocasiões. Mas é para derrubar alguém. De resto, o Congresso sempre apoiou. Eu sempre dizia lá, olha, esse Congresso é um almoxarifado à disposição do presidente da República. Ele vem e leva o produto que quer a hora que deseja. O Congresso, a cultura política do Brasil é do fisiologismo, é de estar à sombra do poder. Eu sempre fui uma exceção, porque eu sempre saí da sombra e vim para o sol. Mas os outros não, os outros correm para a sombra. E nós vamos conhecendo esta realidade da cultura, da política brasileira. Nós vamos buscar o apoio de quem? Das instituições, das universidades, das religiões, das crenças, das associações, entidades, sindicatos, federações, confederações, e vamos ao Congresso, suprapartidariamente, acima das siglas, convocar os políticos de bem, que têm a exata noção que o país afundou. Eu sei que nem aqui na Avenida Paulista se aperceberam que a crise é desse tamanho, mas ela é maior do que as pessoas imaginam. O Tribunal de Contas, há poucos dias, disse que o próximo presidente da República não vai ter dinheiro para pagar salário de funcionário. Mas o impostômetro que está ali na Avenida Paulista, ele está turbinado. Os números correm numa celeridade impressionante, porque o povo está pagando e está trabalhando. Meirelles falou que resolve isso fácil. O Meirelles disse que vai gerar 10 milhões de empregos e deixou 13 milhões de desempregados. Então ele falou que isso é fácil. Ele vai ficar devendo 3 milhões. Ele teve 9 anos lá e não resolveu nada. Vamos parar de blá blá blá. Não é só o Meirelles. Muitos já estiveram lá, outros não estiveram, mas nada fizeram. É preciso ver a história de cada um. Não dá para acreditar nesse blá 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 da campanha eleitoral. E eu teria vergonha de responder essa. É o Datena. Deixa eu falar, Emílio. Deixa eu... O Bonner não dá horário na Globo. A gente consegue fazer uma pergunta. Deixa eu soltar aqui a minha voz, Emílio. Deixa eu dar o meu grito aqui de indignação. Eu só não canto. Peraí, senador. Mas vamos lá, deixa eu terminar só aqui. Então, olha, eu não teria coragem de apresentar nenhuma proposta de solução para o país se antes dessa proposta eu não apresentasse essa disposição de romper com esse sistema corrupto, porque com ele de pé nós não vamos a lugar nenhum. Alguns estão sendo presos, outros serão presos, mas se esse sistema ficar de pé, ele vai continuar produzindo novos
novos ladrões da República, novos barões da corrupção. Então é preciso mudar esse sistema. E é isso que nós vamos fazer. Aí disseram aqui, não, você não vai conseguir. Se eu não conseguir, é porque me tiraram de lá. Se eu ficar lá, nós vamos conseguir. É difícil tirar privilégio. O senhor sabe disso. É difícil, mas quem tira os próprios, tira os dos outros. Quem tira os próprios, tira os dos outros. O Congresso não resiste à pressão popular. Ele será atropelado se resistir e será substituído. O Brasil esgotou a paciência, já passou do limite, agora não aceita mais. Não vai aceitar. É preciso de um líder para convocar, precisa de um líder para comandar esse processo. Canhotinha aqui, ó. Juventude reggae. Vai lá, vai lá. A juventude fala. Juventude da maconha. Você mandou um bom guião. O seu suplente se entregou hoje à polícia. Como é que tá esse caos? Esse caos é o seguinte. Não, já todos foram liberados pelo Gilmar Mendes, né? Mas é um caos que cada um responde por si. Olha, em matéria de ética, de comportamento, cada um responde por si. Não é justo transferir responsabilidade. Então, eu continuo defendendo a Operação Lava Jato. É o momento mais importante na história recente do Brasil, essa Operação Lava Jato. É o marco de um novo rumo, tem que ser valorizada, tem que ser defendida, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, Juiz Sérgio Moro, temos que valorizar. Então, os acusados terão oportunidade de se defender, de se explicar, serão julgados. Se condenados, o rigor da lei. É isso que nós queremos. Então, o meu suplente foi acusado, ele está se defendendo. Espero que ele se defenda bem. Torço para que ele seja absolvido. Mas ele já teve um gesto de grandeza. Ele foi ao Senado e protocolou uma carta desistindo de assumir o Senado Federal se porventura eu me licenciar ou me eleger presidente da República, enquanto não concluir esse inquérito e não resolver esse impasse. Então, esse é o procedimento. Quando eu fui governador e algum servidor público era acusado, eu o afastava, investigava. Se nada fosse verdadeiro em relação à denúncia, ele retornava com as minhas homenagens e era promovido. Se o inquérito constatasse desvios, ele era preso, eu prendia, porque existia na época a prisão administrativa que dava ao chefe do executivo a prerrogativa de prender sem passar por um processo judicial. Era a chamada prisão administrativa, estava na Constituição, foi retirada em 88 na Constituinte. Eu, como governador, fui o único chefe do executivo a usar esse expediente da prisão administrativa. Prendi 28, fazia o inquérito, constatava o desvio, colocava na cadeia. Senador, o Rogério Lins, prefeito de Osasco, é do partido do senhor e quase não tomou posse em 1º de janeiro de 2017 porque estava preso lá na Operação Caça-Fantasma. O que o seu partido fez em relação ao Rogério Lins aí, em relação a essa questão? Ele está sendo processado? Eu não conheço bem o caso, mas o que eu sei é que ele respondeu certamente adequadamente, tanto é que assumiu o mandato e tem lá uma boa avaliação da população. Mas a justiça cuida do caso, é o mesmo procedimento. Nós temos que apoiar todos os procedimentos judiciais cabíveis, as investigações, e obviamente com todo o direito. Ninguém pode pré-julgar, não podemos condenar por antecipação. Eu não condeno ninguém por antecipação. Olha que eu fiz 15 anos de trabalho na oposição, de crítica dura. Eu pedi o impeachment do presidente Lula em 2006. O PSDB não me acompanhou, fiquei isolado. Mas eu jamais condenei alguém por antecipação. E o PSDB, a briga tá feia lá, né? Diz que tá uma briga lá, uma brigaiada. É muita brigaiada lá? Muita treta no PSDB. Eu acho que muita vaidade? Eu já passei por lá Conta aí. Não. Uma fofoca aí. Não. A gente aqui... Deixa... Senador, você joga o jogo. Eu jogo o jogo. Você sabe que nós somos ingênuos e a gente tem ideologia e ingenuidade. Quem joga o jogo são os políticos. Vocês sabem como é que funciona o negócio.
essa coisa do cara jogar um contra o outro, porque essa eleição vai ser isso. Vai ser, ó, se é do meu time, do meu exército, nós vamos contra o Lula. Meu time é melhor que o seu. E o outro time tem o outro. É isso que vai, mas isso olha, que vai acabar acontecendo. E é aquilo que o senhor falou. Não fala isso não. Não seja o profeta do O que caos. você acha, meu querido? Ô, Emílio, não seja o profeta do caos. Não é profeta do caos. Deixa eu nem trombeta do responder. Apocalipse. Deixa o que a gente tá deixa eu vendo. responder. É o que a gente Não, tá é o que estão tentando. Você tem que me ajudar. Não, a turma entra, né? Não, independentemente de preferência pessoal por esse ou por aquele candidato, todos nós devemos nos unir contra essa falácia, contra essa armação do caos. Vamos acabar com essa história de extrema esquerda contra extrema direita. Como é que o senhor define Aliás, esses conceitos? Porque o senhor Papa, toda hora. o Papa disse esses dias o seguinte, que tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita se atrevem a falar em nome da população, mas não conversam com a população. Não conhecem as aspirações populares pelo que fazem. Portanto, nós temos que advogar a tese do melhor. O voto inteligente é o voto no melhor. Veja quem é o melhor, conheça, analise, avalie e vote no melhor. Vamos deixar essa história, olha, tem que votar no ciclano porque o Beltrano pode ganhar. Isso é uma barbaridade, isso deseduca. Não, tudo bem. Dessa forma nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Que vai ganhar o jogo. Faça como a Dirce. Faça como a Dirce, escolha o melhor. É isso aí. Faça como a Dirce. Senador, acompanhe minha linha de raciocínio agora. Deixa eu fazer um break. Eu vou fazer um break e daqui a pouco a gente volta. Ou você quer, ou é importante? É importantíssimo. Por favor. Então, rapidamente, pode ser para você Tá bom. para responder. Pensa, você tem que ter um plano B na sua vida, certo? Você não tem que ter plano A e plano B? Não, só tem plano Você A. só tem plano A. Nesse caso é só Mas plano nós A. brasileiros pensamos com o plano B também. Tá. Se no segundo turno você não passar, você vota no Bolsonaro ou no Haddad? Ah. No próximo bloco. Eu não admito a Eu tenho hipótese uma mais porque eu polêmica vou pro ainda. segundo turno. A Tá Haddad respondido. diz que Não que precisa segundo- esperar o segundo Não? bloco. Tá bom. Candidato, Falamos a do Haddad está segundo falando que pro segundo turno já vai ele e Cirão da Massa. Pelas coisas. É. Ó, canhotinha. Olha aí, ó. Canhotinha. Aí, ó, concorrentes. Parece que Hein? já acordou, não é mesmo? Você não vê, Concorrentes do Carlinho Vidente. Eu quero saber do Hein? Álvaro no próximo bloco. Concorrentes do Carlinhos Vidente, né? Quais são, eu quero saber quais são as características do PT e do Bolsonaro para o senhor qualificá-los como extrema esquerda e extrema direita. Boa. Boa, daqui a pouquinho essa resposta aqui na Jovem Pan. Era domingo no Maraca, o jogo deu empate. E de repente o telefone toca pedindo resgate. Somos artistas da rua, que pariu. Na minha mão teu carro vale, é 12 mil. E se diminuir meu preço, eu taco é fogo. Por isso que eu ouvo pânico. Segue aí o Facebook da Jovem Pan aí, que é nós que tá na fita aí, firmão. Pode quê? Vocês têm Instagram? Eu não tenho. Segue a rádio aí no Instagram. 16 é rebelião. Chega de um Senado comprometido com os ricos e não pergunte. É preciso ir às ruas e fazer uma rebelião contra o machismo, a opressão e exploração. Basta de violência contra as mulheres. Proteste. Vote doutora Eliana 161. As eleições são O Delari, a Osmo tá aqui. anular a reforma trabalhista, impedir o fim da aposentadoria Tá com a e acabar Helena? com o desemprego e o racismo. É preciso uma rebelião. Proteste, vote, fazer, mancha. 16 Não é é que meu filho rebelião. precisa pegar não sei o quê. Aqui é Anitta. No meu governo, vamos abrir a rede de saúde todos os sábados para consultas, exames e cirurgias. Isso significa um aumento de 28 milhões de consultas, 20 milhões de exames e 100 mil cirurgias a mais todos os anos. Isso sim vai acabar com as filas para sempre. Governo de verdade não engana, acaba com o problema. SCAF, governador de verdade. Movimento Democrático Brasileiro.
Escuta só essa oferta que a Too Go Travel preparou pra você e sua família. 7 noites no Club Med Semas Gorilla Páscoa 2019. Diversão garantida com Sky Pass, Skin Out no sistema All Inclusive. Tudo isso a partir de R$ 5.512 ou em 8 vezes de R$ 689. Isso mesmo, você uma semana no Club Med Semas Gorilla no melhor All Inclusive, pagando apenas 8 parcelas de R$ 689. Ligue agora 4003-3216 ou acesse tugotravel.com.br e consulte condições. Márcio França é 40. É duro essa. Como eu estou viajando, eu paro nas capitais aí à noite, vejo. É um desastre a diferença. O Ciro, por exemplo, ele tinha porque PDT armou o esquema do Estado, ele entrar no horário, ele só me regular no horário do senador. E eu estou totalmente alojado, né? Não tenho essa presença. Muito difícil essa situação. Ele tem que contar muito com... Deixa eu gravar. Tem candidato ao governo aqui do estado de São Paulo? Não, aqui está com mais... Participei do debate no domingo, ele não tinha. E tinha lá o Marcelo Cândido do PDT, que eu até opinei dizendo que está aqui para ter falando que é possível. Tanto o senador como o governador, mas é possível. Senador, o pessoal que está assistindo a campanha pediu para o senhor ajeitar a gravata. Desculpa a insistência. Aqui é pânico, aqui a gravata vai ficar até de ponta a sombra dela, a sombra está fazendo ela ficar muito torta. Só dá uma puxadinha, por favor. Não se preocupe com a gravata. A gente quer ver o senhor cada vez mais bonito. Não, deixa a gravata. Eu só vim de gravata porque eu vou do Rio, vai ter o evento lá do... Financeiramente, estava bem? Final de filme. Eu vou tomar processo. Qualidade de programação. O jornal do Futuro acho bom. Não, o Roda Viva, tem um jornal bem legal. Eu sou bem mais direto lá, mas no formato de jornal é interessante, né? Colocar a gente na bancada para comentar. Isso é mais comum em emissora pequena, né? Emissora grande, aberta, assim, do interior é comum. No ABC tem muita televisão que faz isso. No dia seguinte. Esse braço aí é de segurar a câmera ou você... Qual? Não, o meu? Você faz... porque isso aí é pesado, né? Nossa senhora! O dia inteiro atrás dele. Deixa eu cair não, imagina. Pesado pra caramba, que fosse mais leve. Meu, eu admiro, meu. Cadê a motosserra? Com o braço. E andando de moto. No meio da população, né? Lugares buracados. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bom aqui com o nosso senador Álvaro Dias. Ele está aqui conversando no Pânico. Você sabe que ele está no 4º mandato de senador, reeleito em 2014, as gravatas mais bonitas do Congresso, aquela elegância. Teve 80% dos votos na última eleição, deputado estadual, federal, por 2 mandatos, foi governador do Paraná, está batendo papo com a gente aqui hoje e falando das propostas e tal.
e estamos conversando sobre essa eleição que vai acontecer daqui 15 dias, o primeiro turno. E tinha a pergunta do Felipe. Eu estava fazendo a pergunta porque a gente vê muitas vezes os políticos disparando rótulos um contra os outros para queimar os adversários, e muitas vezes é dito isso, da extrema esquerda e da extrema direita. Na verdade, pelo que eu entendi do discurso do senhor, o senhor associa o PT à extrema esquerda e o Bolsonaro à extrema direita. Eu queria saber por quê, quais são as características que fazem o senhor disparar essa qualificação. Aliás, eu detesto rótulo, né? Até quando pergunto, você é da direita, da esquerda, do centro, eu digo, olha, eu apresento as minhas credenciais e você decide. Porque é uma esquizofrenia no país, é uma loucura total. Ninguém sabe quem é da direita, quem é da esquerda, é uma mistura geral e restrita, é uma geleia geral, né? Tem gente da extrema direita filiada a um partido da extrema esquerda. Eu já vi latifundiário candidato pelo PCdoB. Então é uma anarquia no Brasil, não é? Então, por isso eu rejeito os rótulos, eu não gosto de rótulos, mas tem que observar, tem que fazer referência, porque não somos nós. Aliás, não são os políticos, não. Eu acho que são os analistas, os comentaristas, da imprensa, que carimba, né? Que carimba um e outro, e aí nós temos que, a partir do que é noticiado, fazer análise e combater aquilo que achamos que deve ser combatido. Em relação ao PT, não precisa dizer muita coisa, né? A sua essência, os seus documentos, o seu programa e as suas relações internacionais, com as ditaduras boquirrotas da América Latina, amigos coniventes e cúmplices de Hugo Chávez, de Maduro, naquela tragédia venezuelana do bolivarismo, enfim, alimentando essas ditaduras com recursos públicos do Brasil através do BNDES, que sacou do Tesouro Nacional 478 bilhões e mais 300 e poucos bilhões do FAT e FGTS, completando aí 716 bilhões que foram transferidos quase na totalidade para países muito próximos ideologicamente. Então não há nenhuma dificuldade de aceitar quando rotulam de extrema esquerda, aí o Foro de São Paulo, etc. e tal, não há nenhuma dificuldade. Em relação à extrema-direita, não sou eu, é o próprio, ele próprio, a sua equipe, os seus seguidores, que rotulam de extrema-direita. Os colocam ele se apresenta como um candidato de direita. Quem rotula de extrema-direita normalmente são aqueles o que é extrema-direita? Tem muita diferença. A direita, extrema-direita. Por causa dos milicos, da extrema-direita porque é exatamente as teses mais à direita, mais à extrema. Por exemplo, é privatizar Banco do Brasil, privatizar Caixa Econômica Federal, privatizar Petrobras, privatizar Itaipu, a última que eu ouvi. Quem vai privatizar? Mas isso é mais uma bandeira do João Amoedo, do Partido Novo, do que do próprio Bolsonaro, que tem algumas ressalvas, como o senhor, a privatização. Mas o Amoedo é meio Álvaro Dias. O Álvaro Dias é o mesmo. Podiam juntar e formar uma chapa. É a mesma turma. Eu vejo aqui. Eu vejo aqui. Não, mas não é questão de fortuna, não. Mas o senhor está bem. Eu estou brincando, eu sou amigo, gosto, não tem problema nenhum. O senador, as ideias são um pouco diferentes, mas não há nenhum problema. Agora, em relação a essa tese de que representa a extrema-direita, é o Brasil que diz isso. Não sou eu, é só entrar nas redes sociais e acompanhar os grupos no WhatsApp. É extrema-direita mesmo, Felipe. Não há dúvida. Porque os barbudos não estou condenando. Não estou condenando. Eu respeito. Eu sou democrata. Eu estou constatando fatos. Celebra o regime militar. Na verdade, eu concordo com o senhor que muita gente se refere a ele como extrema-direita. Só estou constatando o fato de que a equipe de campanha e o próprio candidato não se apresentam como tal. Então, o comportamento, as teses do candidato se comportam como tal. Mas como extrema-direita. É uma opinião sua. Exatamente. É a minha opinião, discordo da sua, é a extrema-direita no discurso, na pregação, no estímulo à prática política. É dessa forma que eu vejo. Eu faço análise de comportamento. Eu posso estar equivocado, Felipe. Então, senador, mas é a minha análise, isso aí, é a minha opinião. É o que pega na galera. Eu não sei se vamos usar. não sei se ofende. Vamos usar. Eu não sei se ofende, talvez não ofenda. Eu acho que não há por que se ofender. Eu acho que nós somos um espectro amplo de postura política e ideológica e temos que respeitar. Aliás, o Brasil é um país de religiosidades, de crenças, de pensamento político diferente e temos que nos respeitar. O que nós não podemos
é alimentar o ódio, alimentar a raiva, alimentar a intolerância, porque aí nos leva à violência, e a violência destrói a democracia. Mas é o santo, o santo não sai lá de baixo. O santo. Qual é o santo? O santo, você sabe quem é o santo, pô. Quem é o santo? O santo, porra. Você não pegou os memes? Depois eu te mando. Senador, deixa eu dar uma pergunta agora. Com certeza, acho que todo mundo aqui concorda que combate à corrupção é central, o senhor traz isso também como uma bandeira central, certo. Mas para além da filosofia geral, de mudar o Estado e tudo, que medidas concretas, assim, que coisas vão ajudar a combater a corrupção? Porque não basta ser contra a corrupção, você tem que ter que concretamente será feito. Eu acho que parte mais do restabelecimento da autoridade no país. A autoridade afrouxou no Brasil. E quando o governo anuncia que adota mecanismo de controle e fiscalização, ele coloca a raposa cuidando do galinheiro, o cabrito cuidando da horta. É para inglês ver, não é para valer. Então, é claro, você tem que adotar mecanismos de fiscalização e controle para dificultar a corrupção na administração pública. Você tem que valorizar a Polícia Federal e o Ministério Público, conferindo independência de ação, orçamento suficiente para a realização de todas as operações. Você tem que aprimorar a legislação penal do país, sem dúvida nenhuma, e por isso você tem que contar com alguns juristas, especialistas. Eu já conversei com Miguel Reale Júnior, com Modesto Carvalhosa, com René Dotti, todos eles estão dispostos a contribuir. O Ministério Público tem oferecido ideias, sugestões, propostas que certamente alimentarão o debate e produzirão uma legislação rigorosa. Nós temos que adotar uma espécie de operação Lava Jato permanente, né? Uma tropa de elite no combate à corrupção. Não é só uma questão ética, é uma questão de desenvolvimento. Porque se nós mostrarmos ao mundo que o Brasil voltou a ser sério, que combate para valer corrupção, os investimentos que se foram retornarão e nós teremos desenvolvimento, geração de emprego, de renda, de salário, enfim. O país se desenvolve mais com os recursos que virão de fora. Certamente nós desperdiçamos oportunidades preciosas nos últimos anos, porque estamos sempre em lugar de destaque no ranking dos países mais corruptos do mundo, segundo a Transparência Internacional, que aliás diz que se nós tivéssemos índices semelhantes aos da Dinamarca de corrupção, nós teríamos uma renda 70% maior do que a renda que temos hoje. A nossa querida Amanda aqui estaria ganhando 70% a mais do que ela ganha hoje. Já ganha muito bem. Exato. Se nós tivéssemos índices parecidos com a da Dinamarca. Então isso é fundamental. Tem que ser uma política de Estado mesmo, o combate à corrupção, algo permanente, com rigorosos mecanismos de fiscalização e controle. Mas eu repito, a autoridade é que dá o exemplo, tem que ser de cima para baixo, tem que começar no andar de cima. Quando a dona de casa faz limpeza na escada, ela joga água no último degrau da escada, para limpar até embaixo. Então tem que ser dessa forma. Ô senador, mas tem uma coisa aqui. Vamos voltar lá a canhota. A canhota e a direita. O senhor estava falando que tem um problema de comunicação, certo? Exato. Tem um eleitor, que eu acho que é o cara que é mais assim, como é que eu vou dizer, o afegão médio. O cara, ele pensa o seguinte, fala, ó, tá uma treta mesmo. O negócio aqui tá bagunçado, tá muita confusão, nego brigando, família brigando. Muito. No Facebook, domingo em casa. Casais. Domingo em casa, se quer apartar uma briga, assim, com facas. Nossa. Um inferno. Aí esse afegão médio, que é o cara que vai votar, ele vai falar, pô, não, eu vou escolher um candidato aqui que seja de centro. Certo. Que é você. O nosso querido Amoedo. Tem uns ouvintes aqui que falam, eu tenho o Amoedo, eu tenho o Álvaro Dias e tenho o Alckmin também. Muito amigo seu. Muito. O que aconteceu com esses caras? Porque não pegou, né? O que foi? Foi a divisão? Foi a divisão ali do... Pulverizou, né? Pulverizou, é isso? Não, essa tendência de bipolarização a gente vinha combatendo antes e não conseguimos derrotar essa tendência até agora. Mas a esperança está viva. Eu acho que ainda há tempo do Brasil acordar. A questão é não só escolher porque é do centro, é olhando o itinerário de cada um. Então eu falo, eu vou fazer a reforma do Estado. Mas quando eu fui governador, eu fiz reforma do meu estado, do Paraná. Eu fiz. Aí se o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo diz, eu vou fazer a reforma do Estado em Brasília, mas não fez em São Paulo, você tem motivo para acreditar?
Claro que não tem motivo para acreditar. Então, se alguém não participou da política esses anos todos, aproveitou o tempo para trabalhar, se enriquecer, parabéns, conseguiu se enriquecer. Mas aparece agora e vai salvar o Brasil, sem nenhuma experiência na atividade pública. Então, o eleitor tem que ter esses dados, tem que ter esses elementos para colocar na balança e fazer a sua avaliação. É evidente, eu quero que me investiguem, que olhem o meu passado, que olhem a minha trajetória, que vejam como eu governei o Paraná. Busquem lá um depoimento do Joelmir Betting, por exemplo, no final do meu governo, quando ele disse: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. O que o eleitor tem que ver é exatamente a aptidão para cargo executivo, já teve uma experiência, foi bem sucedido, administrou um carrinho de sorvete ali na esquina, quebrou na primeira semana. Isso é que o eleitor tem que ver. Porque tem gente que não foi cogitado para ser síndico do prédio onde mora, prefeito da sua cidade, governador do seu estado, décadas de mandato, não há um resultado a apresentar. E aí vai dizer: eu vou salvar o Brasil dos seus problemas? Não. É aí que mora o perigo. O eleitor tem que olhar, tem que ver. Eu não subestimo a inteligência das pessoas, mesmo que o espaço seja desigual. É uma eleição desigual, sim. Talvez seja a mais injusta de todas. Por quê? A mais desigual e a mais democrática. Porque criaram lá no Congresso o tal fundo eleitoral, que é uma fortuna. Tem uma aliança aí que tem mais de 800 milhões para gastar na campanha, distribuindo entre os estados, entre as estruturas de apoio, os candidatos estadual, deputado federal, senador, governador. Mais de 800 milhões. E outros, quase nada. Aí tem o horário de televisão e rádio, que é também proporcional a essa estrutura. Aí fica 342 inserções durante a campanha. O candidato, daí esse candidato. Uma por dia. Difícil, o eleitor tem que adivinhar. Acho que agora vai aparecer a dele e tal. Tem que adivinhar para poder ver uma inserção nossa. Então, essa é a diferença. Aí tem a legislação, absurdamente, estabeleceu que o candidato pode gastar parte da sua fortuna na campanha. Pode gastar parte, até 70 milhões, que é o teto, ele pode gastar, do dinheiro dele. Então, ele fica desigual. Nós temos que mudar a legislação. Eu não estou culpando ninguém, não. Estou culpando o sistema. O senhor lá no Senado, conseguiu, mas quando o senhor esteve votando as reformas políticas aí, como é que o senhor se posicionou? Votei contra, critiquei, mas o que aconteceu? Sozinho. Triste. Aí você não fala que tem aliança política. A diferença é a seguinte: quando você chega à presidência da República, você tem a caneta, você adquire outro poder. Eu fui governador, era jovem. Quando eu cheguei ao governo, quando eu cheguei ao governo, eu me senti poderoso. Mas esse poder não é o status que lhe confere autoridade, que lhe confere poder. Quem chega à presidência da República com esse presidencialismo de poder que nós temos, se sente muito forte para vencer dificuldades e promover mudanças. Nessa linha aí. Desde que tenha coragem. Então, mas a Dilma não segurou a Então, bucha. nessa linha, é justamente isso que eu ia perguntar, Emílio. Você Hoje é um eu tava... Hoje eu estava ouvindo a entrevista do Haddad, ele estava numa rádio aqui em São Paulo, eu estava ouvindo a entrevista dele, e ele falou o seguinte, que a Dilma foi sabotada pelo Congresso Nacional, colocaram um monte de pauta-bomba para ser votada lá no Congresso Nacional e que por conta disso ela não aguentou o tranco. O que o senhor é o porta-voz da tragédia. Esse candidato é o porta-voz da Jaiminho? tragédia. Ele vai ter... Jaiminho vem, hein, Jaiminho? Ele foi derrotado aqui em São Paulo, certamente, porque não convenceu na prefeitura. Agora vai ser difícil ele convencer. Tá subindo, hein? Não, porque eles gostavam do gestor. Jaiminho tá subindo, hein? Vai ser difícil convencer na defesa dessas teses, porque eu nunca vi a Dilma com dificuldade de aprovar nada no Congresso. Aliás, eu me senti isolado. Uma vez foi lá o Mantega dar um depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu olhei para trás, virei para ele e falei: olha, ministro, está pegando dominado. Eu estou sozinho aqui, mas vou cumprir o meu dever. O Congresso sempre foi submisso à presidência da República. Não culpem o Congresso.
não foi responsável. O PSDB, por exemplo, foi o PSDB que aprovou a pauta-bomba, é da minoria, tinha pouca gente, os partidos todos estavam com o governo. Essa Arca de Noé que agora apoia aqui o candidato do PSDB, apoiava o PT. Centrão. Estava lá. Então, Voto mas sobrando, esse sistema que você estava criticando... Voto sobrando os votos. É esse sistema que eu critico. Não tem que ser o toma lá da cá, como foi. Tem que ser convencimento. Então, na verdade, quem manda é a cabeça, né? A cabeça do sistema presidencial é quem manda. É um regime presidencialista de muito poder. Quando se fez a nova Constituição, se caminhava para o parlamentarismo e se adotou instrumentos próprios do parlamentarismo. Quando houve uma virada para o presidencialismo, não se eliminou os instrumentos próprios do parlamentarismo, eu me refiro às medidas provisórias, e o presidente da República ficou com um superpoder, como se tivesse ato institucional, o decreto-lei da época da ditadura. Então é um presidencialismo de muito poder. Não diga, presidente da República, nenhum que o Congresso atrapalhou, nunca atrapalhou. Lembrem do Sarney, Sarney chegou a 90% de popularidade, nunca teve dificuldade no Congresso, o Congresso sempre aprovou tudo. Portanto, essa é uma desculpa esfarrapada, que não fica bem para quem quer ser presidente da República. É preciso dizer com franqueza, de uma maioria esmagadora, conquistada no balcão de negócios, no aparelhamento do Estado. Lotearam o governo e ficaram com uma maioria esmagadora. Aí tiveram um vice-presidente, que é o Michel Temer, que assumiu o governo como cabo eleitoral do PT. O maior cabo eleitoral do PT se chama Michel Temer. O desastre que é a sua administração é que recupera o PT. Então nós não podemos deixar sem contestar esse crescimento do PT, não é resultante dos seus méritos. O PT cresce pelos seus defeitos e não pelas suas virtudes. O PT cresce novamente pelos seus defeitos e não pelas suas virtudes, porque elegeu Temer, foi o PT que elegeu Temer e deixa o Temer no governo num desastre como presidente da República, num entorno corrupto, que recupera em parte o PT, e o povo brasileiro precisa acordar para essa realidade. Então, mais engraçado... Eles são irmãos siameses. Então, Lula, mais engraçado... Dilma, Temer, são os responsáveis pelo caos atual. Mas engraçado, a Dilma vai ganhar lá. E o Temer tem 3%. É louco, né? Eleição é um negócio muito louco, senador. Que coisa, hein? Você tem uma pergunta? Eu preciso ensinar. Então mais uma, manda bala. Eu queria ouvir o senhor falar sobre duas figuras do Poder Judiciário, Sérgio Moro e o Luiz Edson Fachin. Vou contextualizar aqui para os ouvintes a sua relação com eles, que rendeu muito assunto nas redes sociais, principalmente ultimamente. O senhor falou num debate de TV que convidaria o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Depois o juiz Sérgio Moro emitiu uma nota dizendo que não se posicionaria nem a favor nem contra, porque qualquer coisa que ele falasse poderia ser interpretado, explorado politicamente. E o Luiz Edson Fachin, o senhor apoiou a ida dele para o Supremo Tribunal Federal, mesmo ele já tendo sido, inclusive, filmado, tem um vídeo no YouTube, tenha tido um ato militante a favor do PT na campanha de 2010 da Dilma Rousseff, e ele pregou o voto na Dilma. Então foi criticado por muita gente, porque era praticamente ali o PT colocando mais um ministro que já tinha um histórico de apoio ao partido. E aí o Edson Fachin tem sido voto vencido na segunda turma, tem sido duro nos seus votos, na verdade, até foi poupado de críticas durante um bom tempo, agora teve uma recaída recentemente, votando a favor daquela liminar, que o PT chama de liminar, mas foi na verdade uma solicitação de um subcomitê de direitos humanos da ONU a favor da candidatura do Lula, da liberdade do Lula. Ele acabou sendo voto vencido e isso não foi adiante, a candidatura do Lula foi barrada. E até os próprios petistas, como o deputado Vadir Damus, interpretaram esse ato do Fachin como uma tentativa de reconciliação com o PT. E o senhor mesmo depois o criticou por causa disso, e eu vi nas redes sociais como o senhor foi atacado por ter sido considerado responsável pela nomeação do Edson Fachin. Então eu queria que o senhor falasse sobre o Moro e o Fachin. Tá certo. Em relação ao Moro, convite público para o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, é emblemático. É uma homenagem, eu prestei uma homenagem ao Moro. Ele tem sido homenageado até fora do Brasil.
ele merece a homenagem. Ele é um ícone da nova justiça. O povo brasileiro quer uma nova justiça. Foi a partir da caneta do Moro que nós começamos a mudar o conceito de justiça, porque antes a justiça era do pobre, do negro, agora nós estamos vendo que é de ex-presidente, presidente da Câmara, governador, senador, deputado, empreiteiro, grande banqueiro, etc. Então, nós estamos mudando o conceito de justiça. Precisamos acabar, é claro, com o foro privilegiado, tem lá o projeto meu, aprovado no Senado, está parado na Câmara, para que todos sejamos iguais perante a lei. Mas então foi uma homenagem ao Moro. Evidentemente ele não precisa responder, se aceita ou se não aceita, já respondeu, dizendo que não pode se manifestar. Depois da eleição, ganhando, eu ligo para ele e pergunto: Moro, você aceita o Ministério da Justiça? Se ele disser: olha, não posso, eu tenho que continuar aqui na magistratura, eu vou dizer: então me ajude a escolher alguém que tenha o seu perfil, porque é isso que eu quero para o Ministério da Justiça. Então esse foi o meu objetivo. Nada de oportunismo, eu sempre defendi o Moro, eu sempre homenageei o Moro a vida toda. Eu o conheço há muito tempo, eu sou do Paraná, ele é do Paraná, então eu sei quem ele é. O Fachin é a mesma coisa, é do Paraná, um grande jurista, um notável jurista. Teve o apoio do mundo jurídico todo, quase que unanimidade. É claro, tinha lá um posicionamento político de uma campanha eleitoral, como teve em outras diferente. Apoiou Covas, apoiou Tancredo Neves, perdeu a eleição do reitor da Universidade Federal do Paraná para o PT. Portanto, numa eleição, ele votou na Dilma. Sim, votou. Mas isso não apagava a sua trajetória de competência no mundo jurídico. Por isso, eu fui relator, não fui o responsável pela indicação. Não me cabe indicar. Cabe-me avaliar e defender ou não. Na análise que fiz, ele merecia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve uma atitude correta até determinado momento. No impeachment teve uma atitude correta, teve atitude correta em relação ao ex-presidente Lula, teve atitude correta em relação à Operação Lava Jato. Só houve esse último equívoco, no meu entendimento, um grande equívoco. Eu espero que não passe do equívoco, que não seja um retorno à militância política, não acredito nisso. Eu ainda confio no Fachin, ainda dou um voto de confiança a ele, porque realmente é um homem sério, eu sempre o vi como um homem sério. Houve esse deslize, espero que seja passageiro, um ponto fora da curva e que isso não ocorra mais, para que ele possa continuar prestando um grande serviço à justiça do nosso país. Boa, senador. Vai fazer o que agora, senador? Agora eu vou para o Rio de Janeiro prestar uma homenagem ao meu vice-presidente, que é o Paulo Rabelo de Castro, que vai lançar um livro lá na... como é que é o nome lá da livraria? Livraria da Travessa. Da Travessa, Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, às 17 horas. O livro é... como é que é o nome do livro mesmo? Não sabe. É puxado, né? Puxado agora. É puxado. Vamos para lá para o Rio de Janeiro. O nosso vice-presidente vai lançar esse livro e eu terei a satisfação de homenageá-lo. Senador, o papo foi bom, os ouvintes gostaram. Sempre é um bom bate-papo com o senhor aqui. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Tá? Eu venho sempre que você me chamar. Vamos marcar um churras. Mesmo sem vamos marcar um churras e o Bonner na laje. O Bonner disse que vai. O Bonner disse que vai. O Bonner disse uma catuaba, dá uma despirotada. Vai lá no Jornal Nacional. O Bonner e aquela bonitona lá. Candidata. Era uma bronca, né? Muito obrigado. Senador Álvaro Dias aqui, candidato a presidente da República, batendo papo no Pânico. Depois da manhã teremos a Marina.